Graças a Deus, queridos, mais uma vez com vocês aí compartilhando um pouco da palavra de Deus, onde nesse domingo, estaremos dando início aí a mais uma série de mensagens do tema As Sete Igrejas do Apocalipse. E eu confesso a vocês que eu gosto muito de quando a gente se dedica a essa questão de fazer séries de mensagens, porque a gente estuda e é impressionante o quanto a gente vai descobrindo mais e mais coisas novas em cima daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já fez um dia, já até mensagens que a gente já ministrou, e esse é o grande poder da palavra de Deus, que ela se renova a cada manhã, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica a aprender mais e mais da sua palavra, ela vai sempre se renovando. Eu acho que isso é o que tem de mais lindo assim na palavra de Deus, de especial. Mas antes de darmos início, eu queria convidar você para esse dia 7/8 para participar de mais uma live nossa que teremos com o pastor Leandro Carneiro, onde estaremos tratando o tema Como Ser Guiados aí pelo Espírito Santo. Eu acredito que será um tema extraordinário e que a gente irá avançar muito em conhecimento também da parte de Deus e em cima dessa importância também de como ser guiado pelo Espírito Santo, que vai ser muito legal, vai ser muito legal. Então eu queria convidar você, compartilhe aí essa mensagem, tá? Esse convite. Então se inscrevam também lá no nosso Facebook, temos o Facebook, tem o Instagram, e a gente vai semanalmente também postando mensagens, postando fotos aí e coisas que têm edificado também a vida de muitas pessoas, e eu acredito que você será mais um abençoado se assim fizer, e também estará cumprindo, o ídolo do Senhor de certa forma, porque o Senhor mandou a gente ir pregar a palavra e anunciar a palavra aos quatro cantos dessa terra. Ele não disse como, ele disse que a gente fosse. Então eu gosto de pensar que a gente precisa começar a fazer alguma coisa. O Senhor é quem dá o crescimento, o Senhor é quem direciona. Então, para darmos início a essa palavra, eu queria que você abrisse lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Iremos aprender um pouco hoje aí sobre a igreja de Éfeso. E enquanto você abre lá, o interessante é que eu não vou me deter muito a questões da apologética do texto, vamos assim dizer, dessas expressões bonitas e profundas que alguns se dedicam. Isso é legal, isso é muito interessante, mas como o tempo aqui é bem curto, a gente vai se dedicar à aplicabilidade da coisa. Porque assim como está lá, em Romanos 15, o versículo 4, a parte A do versículo, vai falar que tudo que foi escrito na Bíblia, ele foi escrito para a nossa instrução, ele foi escrito para o nosso ensino. Então, a proposta desse canal é trazer a coisa de forma bem simples, clara e objetiva, e de que forma a gente pode pegar tudo isso que está sendo ensinado e transformar numa prática da minha vida, sabe? Porque as pessoas não estão muito assim interessadas no original, e essa coisa que a gente vai falando, isso é muito legal, isso é importante. Eu aconselho que você busque esse conhecimento, mas a questão que a gente precisa entender é transformar em forma prática aquilo que a gente tem aprendido na parte de Deus. E se você, assim como eu, gosta do hebraico e de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, amém, busque, mas tente transformar isso de uma forma prática para que aqueles que lhe ouvem lhe entendam e que você consiga o objetivo principal da vontade de Deus, que é tornar a Bíblia, tornar o Evangelho de Deus assim, o ensinamento de Jesus algo prático. Então eu acredito que você já deve ter encontrado. Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio do candeeiro de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, pois os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes a prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não fizeres isso, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Então, a igreja de Éfeso, ela tem algumas coisas interessantes, e só uma curiosidade bíblica para a gente
começar esse período, é que muito você vai ver ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. E eu estudando, eu percebi que existem 3 interpretações fortes, ambas têm pontos fortes e pontos fracos de quem seria esse anjo. Então, eu não vou aqui defender uma em si, mas é só para você expandir um pouco o seu conhecimento. A primeira seria que esses anjos seriam os pastores da igreja. A segunda é que esses anjos, eles seriam mensageiros que levariam as cartas. E a terceira é que esses seres celestiais são aqueles que zelariam por essa carta. Então, só para a gente ampliar um pouco isso aí, que a gente vai ver, né? Quem são esses anjos, quem são esses anjos. Então, quem são esses anjos, muitas vezes geram muito mais discussão do que crescimento da parte de Deus. Mas isso é só para que a gente tenha um pouco de curiosidade de estudar um pouco mais o livro de Apocalipse, porque tem muitos que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Não sei por quê, porque o livro de Apocalipse, ele não é o livro da derrota da igreja, ele é o livro da vitória da igreja. Então, a igreja de Éfeso, ela tem essa peculiaridade que era uma igreja que tinha um trabalho a apresentar a Deus. Você vê no versículo 2 que as obras dela eram conhecidas, o seu trabalho com perseverança, e que ela tinha algo interessante, que ela não era conivente com os homens maus e colocava de pôr à prova aqueles que se intitulavam e que se diziam pastores, que se diziam apóstolos, aqueles que eram os seus líderes. Olha que coisa interessante para você colocar em prática como uma igreja. Porque lá em 2 Pedro, volta um pouco tua Bíblia lá para 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, vai falar que assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Note que é um sinal da evidência dos últimos tempos. Muitos têm se levantado como mestres e têm pregado, e aos poucos têm introduzido heresias na igreja do Senhor, e muitas dessas heresias ao longo dos anos passaram também a se tornarem bíblicas. Lá em 1 João, o capítulo 4, 1 João 4, versículo 1, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por aí, pelo mundo afora. Em tempos de tanta carência espiritual da parte de Deus, tem se levantado muitos profetas, tem se levantado vozes em nome de Deus, e que a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes por conta dessa carência que a gente tem de ouvir a voz de Deus, de ser atendido em nossas carências, em nossos desejos, nos nossos anseios, a gente tem ouvido a qualquer tipo de voz. E a gente, como aqui tratando-se da igreja de Éfeso, a gente tem que tornar essa aplicabilidade para a nossa vida. A que voz eu tenho dado ouvido? Será que eu tenho dado ouvido à voz de Deus ou simplesmente à voz das minhas emoções e das minhas carências? Porque eu tenho dito que, infelizmente, tem se levantado uma geração que tem sido muito mais guiada por suas emoções do que guiada pelo Espírito de Deus. E as nossas emoções, elas são muito mutáveis. E aquilo que Deus determinou para a nossa vida, não. Aquilo que o Senhor determinou por meio da sua palavra, passará céu e terra, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão. Aqui no versículo 3, e tens perseverança, suportastes a prova por conta do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Outra característica forte aí da igreja de Éfeso é que a gente vê que ela era uma igreja que não se abalava facilmente, até sentia muitas vezes o golpe, mas não abandonava, não deixava de suportar com perseverança. Em tempos de que estamos sendo guiados por nossas emoções, onde muitas vezes aquilo que eu estou buscando em Deus aqui é o meu ponto principal para que atenda às minhas necessidades simplesmente aqui nessa terra, quando vier o tempo da perseguição, da provação, quando começarmos a receber os nãos de Deus,
muitas vezes iremos também abandonar o Senhor, abandonar a igreja, abandonar a obra de Deus, abandonar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Por quê? Porque não suportamos com perseverança a provação. A gente vê aqui que labor e serviço são circunstâncias difíceis. A perseverança, apesar da oposição e da perseguição, os efésios permaneceram fiéis a Cristo na sua vocação. Nós temos que viver por aquilo que fomos chamados e não por aquilo que queremos conquistar após receber ao Senhor Jesus em nossos corações. Então, isso são algumas características e chega aqui a primeira admoestação. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras, senão eu virei contra ti e moverei o teu lugar no candeeiro, se você não se arrepender. Que primeiro amor é esse? A gente tem que ter a nossa consciência de que a gente tem que permanecer na simplicidade do Evangelho. A gente tem que permanecer no primeiro amor, sabe? Quando a gente vê aqui o primeiro amor, é aquele por Cristo e pela família dos cristãos que tinham lá no início da nossa vida cristã, onde a gente queria muitas vezes estar com o Senhor simplesmente por estar e não por aquilo que Ele tinha para oferecer. A gente tem que voltar àquele desejo que a gente tinha de ler a palavra de Deus, de buscar ao Senhor em oração, de estar cada vez mais se aprofundando, sabe, na palavra de Deus. Aquele mover que a gente tinha no começo, que a gente queria incessantemente buscar ao Senhor. Isso é interessante. Mas tenho, contudo, a teu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Essa palavra vai se repetir também lá no Apocalipse 2:15. Esses nicolaítas, eles não são muito conhecidos fora do Apocalipse, mas os nicolaítas, eles representam o dominador do povo. Os nicolaítas, eles são aquelas pessoas que encorajavam os crentes a participarem das festas idólatras, pagãs, e em decorrência disso praticarem a prostituição. Eu sempre ensino isso por onde passo, que a gente tem um conceito muito errado do que seria a prostituição. A gente aprendeu que a prostituição está sempre ligada a um contexto sexual, mas se a gente abrir a nossa mente e procurar entender que a prostituição é todo relacionamento baseado em interesse, seja ele sexual ou não, a gente vai ver o quanto nós somos prostitutos. Estamos orando ao Senhor quando precisamos de alguma coisa. Estamos indo à igreja com interesse em alguma coisa. Estamos servindo a Deus com interesse em alguma coisa. Por isso que quando vem a aprovação, quando vem as dificuldades, a gente facilmente também abandona ao Senhor. E na verdade, muitas vezes esse relacionamento que a gente tem com o Senhor baseado em interesse, ele é um relacionamento prostituto. Então temos que ter cuidado como igreja do Senhor se ao longo dos anos nós não estamos nos prostituindo e estamos aderindo e abraçando as obras dos nicolaítas. Então a igreja de Éfeso, de uma forma bem resumida, ela trata justamente dessa questão, a carta, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha frutos a apresentar a Deus, era uma igreja que suportava com perseverança as coisas que tinham sobre suas vidas, as coisas que iam acontecer. Mas era uma igreja que infelizmente tinha abandonado o primeiro amor, justamente por estar ao longo dos tempos se prostituindo, sabe? Por isso que precisava voltar às obras do primeiro amor, porque se não vivesse no primeiro amor, aos poucos iriam aderir às obras dos nicolaítas. Por isso que ela odiava, mas estava correndo esse perigo e esse risco. Então, se a gente não se firmar no primeiro amor,
correremos o sério risco de aderirmos às obras dos nicolaítas e aos poucos estaremos justamente vivendo esse relacionamento com Deus baseado em interesse. Então, a igreja de Éfeso, ela de uma forma simples para que a gente possa entender, ela traz esse contexto para nós. Então, que nós possamos aprender com o que o Senhor estava tratando com a igreja de Éfeso naquele momento, para que a gente possa entender o que está dizendo aqui no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ao vencedor vai conceder que ele se alimente da árvore da vida que se encontra no jardim de Deus. Vencer aqui significa permanecer fiel ao Senhor e não aquele que chegará em primeiro. Então, que a gente entenda que possamos sempre permanecer fiéis a Deus, para que sejamos achados dignos de vencedores. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, te dê a paz. E entenda, queridos, que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.